Quase 9 milhões de pessoas saíram do patamar da pobreza no nosso país entre 2022 e 2023. Gente, estamos agora no menor patamar registrado desde o início da série histórica pelo IBGE. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o André Coelho, aqui está ele. André, bem-vindo, bom dia para você. Chove a cântaros no Rio de Janeiro, mas as notícias estão ensolaradas, né? Boa comparação, Leilane. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Chovendo bastante aqui no Rio, tempo bastante nublado agora na zona sul da cidade, mas pelo menos essa é uma boa notícia, uma notícia que dá também esperança, tendo em vista, considerando a linha de pobreza como quem recebe até R$ 665 por mês, a gente tem então um resultado positivo segundo o último levantamento do IBGE. Esse número caiu nos últimos 5 anos e chegou agora em 2023 ao menor patamar desde 2012. Na tela você acompanha com a gente, que a gente sai então de um patamar de 31% da população abaixo da linha da pobreza em 2022 para 27,4% em 2023. Eram 67 milhões e 700 mil pessoas. Em 22, o número passou então para 59 milhões em 2023. Isso significa que quase 9 milhões de pessoas conseguiram sair de um patamar abaixo então da linha da pobreza, mas ainda assim é muita gente vivendo nessas condições, nesse quadro aqui no país. Em outra tela, você acompanha que também diminuiu o número de brasileiros vivendo na extrema pobreza. E isso é a população que recebe menos de R$ 209 por mês, uma situação bem mais precária. Eram 5,9% da população em 2022, esse número foi para 4,4% agora em 2023. Ainda são, então, 9 milhões de pessoas vivendo nessas circunstâncias mais difíceis, mais pobres, mas ainda assim uma queda de quase 3 milhões de pessoas, na verdade de 3 milhões, fechadas, agora nesse período, também o menor patamar em 11 anos. Segundo o estudo, a pobreza está atingindo, claro, com mais força a população mais jovem, a população mais pobre, até 14 anos de idade, as crianças sofrem um impacto maior. A gente conversou com um analista do IBGE dessa pesquisa e ele explica que o aquecimento do mercado de trabalho ajudou a melhorar bastante a condição de quem vive abaixo da situação de linha de pobreza, né? Menos de R$ 665. Esse aquecimento ajudou essa população, enquanto que os programas sociais continuam sendo o motor do consumo, o motor da subsistência, principal fonte de renda de quem está numa situação de extrema pobreza. Vamos ouvir um pouco da análise dele. Qual seria o efeito de não ter os programas sociais, né, em relação à desigualdade e à pobreza? E a gente viu um impacto muito forte, né, na ausência dessas políticas, né, sobretudo em relação à extrema pobreza. Em uma linha extremamente baixa, a gente ainda tem pessoas nessa pobreza no Brasil. Então, e o efeito, né, a boa notícia é que caiu de 2022 para 2023, né, a gente chega a um valor de 4,4%. Se a gente tirasse os benefícios sociais nessa conta da pobreza, né, ia mais do que dobrar, né, ia para 11%.